Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: meu irmão. Não, olha com autoridade e diga: meu irmão, você está no Let's Go. Chacoalha ele e diz assim: Let's Go. Chacoalha o irmão do outro lado e diz: Let's bora. Let's bora. Olha para o irmão do seu lado com o sorriso mais bonito do mundo, o sorriso que está grudado o feijão no dente, o sorriso amarelo do café da manhã, o sorriso mais bonito que Deus te deu, e diz assim para ele: Let's go, mano. Pro outro lado a mesma coisa: Let's go, mano. Isso é Let's go, mano. Amém ou não? Amém ou não? Quem aqui até agora está sentindo, ou melhor, chegou aqui nesse santuário e já começou a perceber algo diferente dentro de você? Levante sua mão. Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Faz barulho. Glória a Deus. Amém, amém. Meu nome é Emerson, como já me apresentaram, sou membro consagrado da Colo de Deus. Quem conhece a Colo de Deus aí? Glória a Deus. Sou membro consagrado da Colo de Deus, já entrando no 7º ano de comunidade, uma graça muito grande. E quando Deus colocou no coração do Padre Ailton o Let's Go, porque foi do coração do Padre Ailton que brotou, foi do coração sacerdotal dele que brotou isso. Quando ele comunicou a gente, quando ele conversou com a gente, quando ele trouxe a gente para a mesa e a gente conversou, eu lembro até hoje de uma frase que ele disse. Ele disse assim: nós precisamos salvar as almas do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é essa alma. Diz assim: você é essa alma. Mas olha e diz assim, ó: você não é uma alma, você é essa alma. O irmão Samuel disse que Deus não sabe contar. Deus não é bom de matemática, amém ou não? Amém ou não? Portanto, para Deus não existem 1000 pessoas aqui. Para Deus existe você. Deus trabalha na particularidade. Deus não trabalha na massa cinzenta, porque a massa cinzenta não tem personalidade. A massa cinzenta não tem identidade. A massa cinzenta não tem temperamento. A massa cinzenta é difícil de você conseguir defini-la. Só que a pessoa não. A pessoa eu sei o nome, a idade, da onde ela vem, para onde ela vai. Eu sei toda a personalidade dela, todas as características dela. Portanto, Deus sabe trabalhar muito bem na individualidade. Amém ou não? Amém ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: só está eu e você aqui, mano. Nós dois, vai, 10 segundos de trocação na porrada agora. Preste atenção. Existe um Deus que te ama profundamente, você já entendeu isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal aí do fundo está me ouvindo? Amém. Então existe um Deus que te ama profundamente, por isso que você está aqui hoje. Deus, Ele sabe trazer os dele para perto dele. E preste atenção. Enquanto nós orávamos, o Espírito me dizia uma coisa: você não é filho da consequência, amém ou não? Amém ou não? Aquilo que aconteceu na sua vida, você não é filho dela. Você é filho de um Deus que te ama profundamente. Amém ou não? Por mais que as circunstâncias estejam ao seu redor, por mais que você viva uma vida de pecado, isso não te define. Por mais que a lama seja mais comum do que o altar, por mais que a igreja seja o lugar que menos você frequentou na sua vida, por mais que a vida de pecado tenha sido o que mais você tenha frequentado, isso não te define. O que te define e quem pode te definir tem nome, sobrenome, sabe de onde veio, vai para um lugar que quer te levar, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: Jesus Christ, mano.
Mas diz com voz de potência assim, ó, Jesus Christ, brother. Olha para a pessoa que está do outro lado e diz, é Jesus Christ. A pregação é bilíngue. Se você trouxe sua Sagrada Escritura, se você trouxe a Bíblia, se você não trouxe, anote em algum lugar. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Se você errar, pelo amor de Deus, viu? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz, eu também amo, só tenho dificuldade. Pelo amor de Deus, é o primeiro livro. Faça isso comigo não. Você que não trouxe a Bíblia, procure no celular ou anote em algum lugarzinho aí. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vai se acalmando, respira fundo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, cala a boca no Espírito, cala a boca no Espírito. Cala, shh. Jovem é uma coisa, né? Um vira para o outro e faz assim, ó, shh, a outro quer fazer mais alto, shh, a outro shh. Se acalma, respira, calma. Agora é let's fica, daqui a pouco é let's go, calma. Relaxa. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia criado. Ela disse à mulher: então Deus vos disse para não comerdes de nenhuma árvore do parque? A mulher respondeu à serpente: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, somente da árvore que está no meio do jardim Deus nos proibiu comer ou tocar, sob pena de morte. A serpente replicou: nada de morte. Acontece que Deus sabe que vossos olhos se abrirão quando comerdes dela, e sereis como Deus, versados no bem e no mal. Então a mulher percebeu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia de ver e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto da árvore, comeu e o ofereceu ao seu marido, que comeu junto com ela. Os olhos dos dois se abriram e descobriram que estavam nus. Entrelaçaram-se folhas de figueira e se cingiram. Ouviram o Senhor Deus que passeava pelo jardim na brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim, para que o Senhor Deus não os visse. Mas o Senhor Deus chamou o homem: onde estás? Ele respondeu: eu te ouvi andar no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O Senhor Deus lhe replicou: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore proibida? O homem respondeu: a mulher que me deste como companheira me ofereceu fruto e eu comi. O Senhor Deus então disse à mulher: que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e selvagens, e tu te arrastarás sobre o ventre e comerás pó toda a tua vida. Põe hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta ferirá a tua cabeça, quando tu ferires o seu calcanhar. E disse a mulher: eu te farei sofrer muito em tua gravidez, e darás à luz um filho com dor. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. E disse ao homem: porque deste atenção à tua mulher, e comeste da árvore proibida, maldito seja o solo por tua culpa. Dele comerás com fadiga enquanto viveres. Para ti produzirá cardos e espinhos, e comerás ervas do campo. Com o suor da sua fronte comerás o pão,
até que violes a terra, porque dela te tiraram, pois é pó, e ao pó voltarás. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força? Nós acabamos de ler o relato do pecado que acontece no Éden. Mas vamos dar alguns passos um pouco atrás para a gente conseguir entender esse contexto todo. Deus criou duas pessoas. Repita comigo, duas pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado, aponta o dedo cheio de cutícula e faz assim, ó, duas pessoas. Para o outro lado, duas pessoas. Qual é o nome dessas pessoas? Adão e? Essas duas pessoas Deus colocou no jardim do Éden. Éden significa lugar das delícias, lugar dos prazeres. E quando eles estavam no jardim do Éden, Deus deu uma ordenância para eles. Deus direcionou algo na frente deles e disse: vocês não podem comer desta árvore. Deus colocou uma cláusula de barreira. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, cláusula de barreira. Ah, pelo amor de Deus, faz bonitinho isso daí. Faz assim, ó, cláusula de barreira. A galera já está fazendo do lado assim, ó, cláusula de barreira, tá? Fica no seu canto. Deus colocou uma cláusula. Se eles ultrapassassem essa cláusula, se eles ultrapassassem essa ordenância do Senhor, eles sofreriam as suas consequências. Só que Deus não aponta as consequências que eles sofreriam. Deus aponta apenas uma coisa: que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o único apontamento que Deus faz. Portanto, existiam duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem fazer isso daqui. Essa é a cláusula de barreira. Se vocês quebram isso, se vocês cortam isso, o nosso relacionamento vai começar a ser um pouco dificultoso. Claro que aqui eu estou indo na minha liberdade poética. Claro que Deus não falou isso, mas Ele deixou bem claro que essa era a cláusula de barreira. Faz de novo que eu achei bonitinho. Cláusula de barreira. Galera fechando a cortina. Essa era a cláusula. No capítulo 3 a gente vê o capítulo 3 começando assim: a serpente era o mais astuto dos animais, era o mais esperto deles. Em Efésios capítulo 5, se você ler todo o capítulo, vai dizer que o diabo ele tem pouco tempo e ele está com dardos inflamados. Está com dardo assim, ó, para mim ver, só para ver se você entendeu. Ai gente, doeu, tô brincando. O diabo ele está com dardos inflamados. Capítulo 5 do livro de Efésios. O diabo, portanto, ele com esses dardos inflamados, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele não vai trabalhar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, de uma maneira away. Ele não vai fazer as coisas na sua vida de qualquer maneira. Amém ou não? Amém ou não? Sabendo que você cai num determinado ponto, sabendo que você tem uma determinada tendência para algo, é ali que o diabo vai trabalhar na sua vida. Eu costumo dizer para os jovens que às vezes quem paga a conta do Netflix é o capeta. Ele paga a conta do Netflix, tranca o casal jovem dentro do quarto e diga: sejam felizes. Porque ele sabe que a situação que ele está criando pode te levar a pecar. Portanto, a serpente, o animal mais astuto de todos os animais, sabia que aquela árvore chamava a atenção do homem, chamava a atenção da mulher. Ainda não existia pecado, amém ou não? Amém ou não? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é algo belo. É bom você conhecer o bem, é bom você conhecer o mal. E ela coloca um ponto que deixa a mulher apetitosa,
deixa a mulher querendo aquilo. Se você comer, você será como ele. Se você comer dessa árvore, desse fruto, você verá como Deus vê. Se você fizer isso, não tem nada de morte não. É porque você vai se tornar um com ele. Um Deus, uma deusa. Vai, besta, come. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vai, besta, come. Olha para a pessoa que está do seu lado, do outro lado, e diz: vai, besta, come. O que acontece? Eva, sendo tentada pela serpente, recebe o fruto e come o fruto. Depois que ela recebe o fruto e come o fruto, ela pega deste fruto e entrega ao seu marido. Quem era o marido de Eva? Pelo amor de Deus, quem era o marido de Eva? E ela entrega o fruto para Adão. Adão come do fruto. Quando eles comem do fruto, eles se percebem nus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó: peladinho, mano. Só que olha com cara de tristeza. Você não vai fazer assim, ó, peladinho. Não, pelo amor de Deus. Faz assim, ó, peladinho, mano. Faz com cara assim, ó, peladinho. Eles estavam nus, peladinhos. Preste atenção, olhe para mim, preste atenção, olha para minha testa, que não termina. Amém ou não? Olhe para minha testa que não termina. Quando eles se percebem desse jeito, qual é a primeira atitude que vem? Qual é o primeiro sentimento que vem? Não é o de se esconder, é o da vergonha. O que acontece quando a gente peca, meu irmão? Qual é a primeira coisa que a gente sente? Qual é a primeira coisa que a gente deveria sentir? Por quê? A serpente é o animal mais astuto dentre os animais. Sabendo que lhe resta pouco tempo, ela não vai atingir a sua vida de qualquer maneira. Ela não vai ficar atacando dardo em tudo quanto é canto. Ela vai de forma específica, direcionada. O demônio, ele é astuto. Preste atenção. Ele tira a sua vergonha na hora de pecar e coloca ela de volta na hora de se confessar. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Ou só acontece na fraternidade? Na cola de Deus, nos jovens sarados? Ele tira a vergonha na hora de pecar e devolve ela na hora de se confessar. Ah, mas é que eu tenho vergonha do padre. Mas você não tinha vergonha na hora de cometer o pecado. O que aconteceu? Porque você se descobriu. O demônio descobriu o homem, tirou dele o olhar que ele tinha sobre ele mesmo, que era um olhar puro. Até então não era uma diferença se ele estava nu ou não. Ou você acha que Adão não sabia que ele estava peladão? Ou você acha que Eva não sabia que ela estava peladona? É óbvio que eles se viam, olhavam o seu corpo, mas para eles não era uma confusão. Só que no momento que eles olham para o seu corpo, a partir do momento que comem do fruto, se envergonham. A gente sempre quer um lugar de destaque, sim ou não? Sim ou não? Ou só acontece na cola de Deus? A gente sempre quer um lugar de destaque. A gente sempre quer um lugar pomposo. Se nos prometessem hoje que um fruto faria com que eu e você conhecesse o bem e o mal, provavelmente a gente aceitaria também. Porque a gente sempre quer um lugar de destaque ao sol. A gente sempre quer a posição mais favorável para nós.
A tendência do ser humano é sempre querer a exaltação e não a humilhação. Essa é a tendência do homem, é querer ser exaltado. E o homem, Adão e Eva, queria isso, quiseram isso, aceitaram isso, aceitaram cometer aquele pecado, na liberdade que Deus havia dado a eles. E aqui um parêntese, preste atenção. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: não dorme não, meu filho. Olha para o irmão que está do outro lado e diz assim: acorda aí, meu filho, por favor. Por favorzinho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ajuda o pregador. Ajuda, vai. Ajuda o pregador careca que a testa não termina, por favor. Amém ou não? Amém ou não? Preste atenção. Se Deus, nesse momento, abrisse o teto dessa igreja aqui, ó, e Ele descesse assim, ó: santo, santo, descendo assim, ó: santo é o Senhor, Deus do universo sou eu. Se Deus descesse aqui agora, era impossível não me apaixonar por Ele. Porque Deus, Ele é irresistível. Por que Deus coloca um manto na frente de Moisés, no rosto? Porque se os outros olhassem o rosto de Moisés, eles não resistiriam. Deus, Ele é irresistível, meus irmãos. Só que Deus também colocou no coração do homem uma coisa chamada livre-arbítrio. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Não tem nada a ver com liberdade, amém ou não? Amém ou não? Irmão Samuel me corrija aí, viu? Livre-arbítrio é o poder de arbitrar, de escolher o bem ou o mal, o sim ou não. Deus te colocou para você escolher. E é por isso que Deus, Ele te chama. Ele não se apresenta para você, Ele te chama, Ele te atrai. E é por isso que a gente coloca telão, é por isso que a gente coloca uma boa música, é por isso que a gente tenta cantar bem, é por isso que a gente faz uma abertura fazendo os negócios assim, é por isso que a gente faz tudo isso, colocar os discípulos misturados com os irmãos da fraternidade, que eu não já sabia quem era discípulo, quem era irmão da fraternidade, que eu vim de cosplay de irmão da fraternidade hoje, só com um hábito diferente. E é por isso que a gente tenta embelezar tudo, por quê? Para que você conheça um Deus que é belo. Mas Deus, Ele é tão belo que Ele sai do sacrário, se coloca no ostensório, se mostra para você e volta para o sacrário, esperando que você, na sua arbitrariedade, na escolha do sim ou no não, vá até Ele. Deus é respeitoso, amém ou não? Deus, Ele esperava ansiosamente você aqui. Quando você olhou lá o panfletinho do Let's Go, bateu no QR Code lá, e viu um vídeo de outro careca, que eu não vi uma coisa dessa, é só careca nessa comunidade, meu Deus do céu. E aí os irmãos também é careca, aí não sabe mais quem é irmão, quem é fraternidade. E quando você assistiu aquele vídeo, você se sentiu impelido, era Deus te chamando. Engana-se você, se você veio aqui com as próprias pernas. Deus é quem te trouxe aqui. Obviamente que você veio com as próprias pernas. Pelo amor de Deus, né? Você não veio assim, né? No andor lá de Cachoeira Paulista até aqui, não, né? Você veio com as suas próprias pernas, mas atraído. E é por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que você está aqui nesse momento. O homem, portanto, fechando parênteses e continuando a pregação, o homem, portanto, se encontrou envergonhado. E a vergonha é isso, meu irmão. Quando nós pecamos, existe uma vergonha profunda dentro de nós, uma vergonha que a gente não consegue controlar. E quando a gente repete muitas vezes o mesmo pecado, parece que essa vergonha, a gente não consegue mais administrar ela, porque a gente não consegue mais dizer para ninguém, não consegue mais pedir ajuda para ninguém.
E o que a gente faz quando a gente se sente muito envergonhado? A primeira opção é se esconder. Cadê as meninas? Levantem as mãos aí, meninas. Vocês não vão me deixar mentir. Sabe aquela vez que você manda a menina fazer uma maquiagem, você e ela faz uma maquiagem fuleira? As irmãs não querendo levantar a mão com medo de comprometer as outras irmãs, né? Sabe quando você compra uma camiseta na Shopee ou na Shein e você está crente que aquela camiseta vai ser boa em você? Quando você coloca a camiseta, ela fica mó boroca, fica feia pra caramba. Sabe quando isso acontece? O que você faz? Você sai com a camiseta? Você deixa, ou você vende na sua lojinha do Instagram. Você não quer usar aquilo. Ou quando você está com uma maquiagem que você não gostou, você não quer se apresentar para os outros, sim ou não? As meninas, claro. Sim ou não? Você não quer se mostrar para os outros. Teve um amigo meu, uma vez ele caiu de moto numa descida e ele ralou toda essa parte do rosto assim, ó. Eu gosto sempre quando eu falo isso, a galera, ai, imagina ralar todo o rosto assim, ó. E aí ele falava assim: mano, eu não vou pra igreja porque, mano, tá muito feio. Eu falei: meu filho, você serve um Deus que morreu numa cruz pelado, e você está com vergonha de ir para a igreja por causa de um machucadinho. Venhamos e convenhamos, né? Calma. A gente não quer aparecer quando a gente está feio. Quando a gente fez alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. Sim ou não? Sim ou não? E é por isso que o demônio, ele é astuto. Ele tira a sua vergonha na hora de pecar e coloca ela de volta na hora de se confessar. E na hora de se confessar, parece que a gente é um cachorrinho, né? A gente chega assim, ó: oi, padre. Olha eu aqui de novo. Sim ou não? Porque a gente sente uma vergonha absoluta, maluca. E o escondimento, portanto, é a consequência disso. O primeiro sentimento é a vergonha. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: vergonha. Não é para falar para ele que vergonha, fala vergonha. E o segundo sentimento e atitude é o escondimento. Repita comigo: escondimento. É a consequência. A gente se esconde. A gente se esconde. Só que preste atenção. Quando Deus vem passear na brisa da tarde, qual é a primeira pergunta que Deus faz? Onde estás? Veja Deus falando para você no seu ouvido agora: onde tu estavas? Por que você se escondeu de mim? Deus não está perguntando para julgar. Deus não está perguntando para Adão e Eva para condená-los. Deus está perguntando por que eles se esconderam. Por que você foi embora quando você errou? Por que você abandonou o Senhor quando você pecou? A primeira coisa que a gente faz quando a gente erra é parar de rezar. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque a gente não entendeu quem Jesus é. Nós não entendemos quem é esse Deus de misericórdia. Deus não pergunta onde estás para condená-lo. Deus não vem assim: onde você está? Cadê você? Não, Ele pergunta: cadê você, meu filho? Por que você fez isso? Isso o que? Comida árvore? Não, por que você se escondeu de mim? Eu te criei, por que você está se escondendo de mim? Você pertence a mim, por que você se esconde de mim? Você poderia se esconder de tudo, mas por que de mim? Por quê? Por quê? O que eu fiz? Por que você se escondeu da verdade que sou eu? Por que você foi lá e se escondeu naquele arbusto? Por que você fez isso? Por que você foi embora? Por que você tentou se matar?
Porque você foi usar droga. Por quê? Por que você fez isso? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E Deus, Ele vem trazer a paz para aquele povo. Ele vem trazer a paz ao coração de Adão e Eva, mas quando Ele procura para dar a paz, Ele não consegue. E Ele está olhando para você hoje, nessa manhã, e dizendo: onde você estava todo este tempo? Eu gritei, eu clamei. Só que, meu irmão, na briga de braço de ferro com Deus você perdeu. E a voz que clamava rompeu a sua surdez, e por isso você está aqui. E é por isso que você está aqui. Você saiu de trás do mato. Você rompeu com a sua nudez e disse: sim, eu estou aqui, eu não sei, eu não presto, mas eu estou aqui. A humanidade viveu assim todo o Antigo Testamento, se escondendo de Deus. Se escondendo de Deus, se escondendo de Deus, e Deus procurando. No livro de Crônicas ele diz: procurar enquanto é tempo. E ele procurando, insistindo, e cadê o meu povo? Se meu povo que clama, que chama pelo meu nome, cadê o meu povo? Só que ele entendeu que no plano de salvação, na economia de salvação, somente uma pessoa conseguiria resolver isso. Repita comigo: quem? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz com cara de ué: quem? Quem é que resolve tudo isso? Olha para a pessoa que está do outro lado e diz assim: quem, meu irmão? 10 segundos para você perguntar para a pessoa: quem? Só para eu beber uma água. 10 segundos, vai, quem? Ah, vá que você não sabe. Só tinha uma pessoa para resolver isso. Aquele que não se esconde. Aquele que é revelado. João capítulo 1, versículo 1 e seguinte. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Ele estava junto de Deus. Em determinado momento, o Verbo se encarna e habita no nosso meio. No momento que o Verbo se encarna e habita no nosso meio, Ele vem para resolver o nosso escondimento. Ele vem para resolver o seu escondimento, o meu escondimento, a minha vergonha. A minha vergonha foi para Ele. O meu escondimento foi por Ele, foi nele. Aonde eu estava escondido, Ele tomou sobre si tudo. O meu escondimento, a minha vergonha, Ele tomou sobre si. E quando Ele toma sobre si, Ele agora sobe na árvore da vida. Já não mais na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas agora na árvore da vida, no lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E agora nesse momento, quando Ele sobe na árvore da vida, pelado, igual Adão e Eva, pelado, desfigurado, mas agora não mais escondido. Ele não mais agora vai fazer o movimento que o homem faz, que é de se esconder. Agora não, Ele vai subir numa cruz. O novo Adão agora sobe numa cruz, para que eu e você não tenhamos mais vergonha. Ele se envergonha para que eu não tenha vergonha do meu pecado. Ele não se esconde para que eu não me esconda mais. Por quê? Porque agora existe misericórdia. Meu irmão, o seu pecado não te define. Olha para o irmão que está do seu lado enquanto eu bebo água e diz assim: o seu pecado não te define. Amém ou não? Está dando para entender a pregação, sim ou não? Sim ou não? Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você está entendendo? Ou está moscando?
Dá um tapinha católico na cabeça dele e diz assim, ó: tá moscando, João? Amém ou não? É só um tapinha. Você fala para jovem dar um tapinha, já quer dar uma bicuda. Tá moscando? As irmãs aqui já estão assim, ó: tá moscando, tá? Tá moscando? Amém ou não? Amém. Preste atenção. Agora, o meu pecado não me define mais. O distanciamento que eu tinha de Deus agora não existe mais. Amém ou não? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está entendendo isso daí, meu Deus? Olhe para mim. Só que Jesus, ele resolve uma coisa. Preste atenção. Ele resolve uma coisa, que é a mancha. Jesus, quando sobe na cruz, ele resolve a vergonha e o escondimento. Mas ele não resolve a consequência. Não porque Jesus não consegue resolver. Ele não resolve, ou melhor, não a consequência, mas a tendência. Jesus não resolve a tendência porque ainda em nós existe essa luta. Sim ou não? Sim ou não? Essa luta contra o pecado todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Ou é só eu que luto contra o pecado? Os irmãos também. Vontade de bater no outro irmão. Ah não, só acontece na Cola de Deus, desculpa. E na paróquia lá no Canadá. Aqui não acontece não. A gente ainda quer pecar, sim ou não? Se pecado fosse ruim, se o Papa Francisco hoje definisse que pecado é sentar nu na chapa quente, a partir de hoje, pecado é só sentar nu na chapa quente e comer gengibre, ninguém pecaria, sim ou não? Sim ou não? Ou você acha que você iria lá e fazer assim? Faria? Ah, vá lavar a casa da cachorra, claro que não. Sim ou não? Sim ou não? Se ele definisse hoje, parágrafo 3457 do Catecismo da Igreja Católica, a partir de hoje, pecado só é duas coisas: comer gengibre, mascar com força e vontade e sentar nu na chapa quente. Você acha que ia chegar alguém lá no confessionário agora e falar: padre, eu não consigo nem sentar, padre? Existiria ou não? Claro que não, meus irmãos. O pecado, ele sempre é algo apetitoso. Porque o princípio do pecado é apetitoso. Vendo Eva que era apetitoso ao olhar, ou seja, vendo Eva que era gostosinho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: gostosinho. Pecar é gostosinho. Sim ou não? Meu irmão, Deus já tirou sua vergonha, pode ficar sem medo, tá? Todos nós sabemos que pecado sempre é algo apetitoso. Mas lembra do que eu falei: o demônio tira a vergonha na hora de... Você não entendeu? O demônio tira a vergonha na hora de... Pelo amor de Deus, o demônio tira a vergonha na hora de... E coloca ela de volta na hora de... É exatamente isso que acontece comigo, com você. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu tenho uma notícia excelente para te dar. Uma notícia que talvez você não esperava. Uma notícia que talvez você já escutou, mas talvez você esqueceu. Que existe um Deus que morreu por seus pecados. Por todos os seus pecados. Inclusive esse que você já comete agora. Morreu por todos. Absolutamente todos. O que Ele espera de você? Que você saia da sua vergonha. Amém ou não? Deus sabe da sua vergonha, filho. Deus sabe. Enquanto eu rezava por algumas pessoas aqui de manhã. E o Senhor mostrava para mim algumas pessoas que sentem vergonha. Existem pessoas no nosso meio que depois de muitos anos estão voltando à igreja. Existem pessoas no nosso meio
que sentaram lá atrás com vergonha. Eu quero dizer para você, filho, preste atenção. Este Deus que morreu naquela cruz tomou a sua vergonha que você está sentindo hoje. Olhe para aquela cruz. Ele tomou a sua vergonha. Vá agora mesmo naquele confessionário em nome de Jesus e diga para o padre: Padre, eu pequei isso, isso e isso. Santo Tomás de Aquino, um santo da igreja, diz que o confessionário, preste atenção, amém ou não? Pessoal que está lá no fundo, lá, ó, amém ou não? O confessionário é o único lugar que eu entro condenado e saio perdoado. É o único lugar que eu entro condenado e saio perdoado. Jesus morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele salvou você. Não tenha mais vergonha. Olhe para mim, preste atenção. Não tenha mais vergonha. Quando em 2009, no terceiro dia de um retiro, que eu não estava sentindo nada no retiro, eu estava perguntando para o Senhor: o que eu estou fazendo aqui? Eu só ouvi a voz de Deus uma vez na minha vida, e foi com poucas palavras, poucas letras. Ele só disse uma palavra para mim, e essa palavra foi suficiente para me manter vivo até hoje. Naquele dia ele disse para mim: chega. E naquele dia eu entendi que existe um Deus que se envergonhou por mim e que me ama profundamente. Você, meu irmão, que caiu no pecado do adultério, você, meu irmão, que caiu no pecado da masturbação, você, meu irmão, que caiu no pecado de atentar contra a própria vida, você, meu irmão, que caiu num pecado da drogadição, você, meu irmão, que caiu num pecado profundo e que você olha para um lado e para o outro e diz: não tem mais jeito. Tem jeito. Por quê? Porque Deus rompeu a sua surdez e te trouxe para o Let's Go. Enquanto a vida há chance. Amém ou não? Amém ou não? Para finalizar, vou contar a história do Juninho, um grande amigo meu. O Juninho, ele conheceu o Senhor no retiro, envolvido com droga, PCC, tráfico, um monte de coisa, e conheceu o Senhor. Quando ele voltou para casa, ele encontrou a sua mãe, e ele abraçou a sua mãe e disse: mãe, eu vou sair dessa vida. E ele conseguiu sair da sua vida. Uma semana depois do que aconteceu nesse retiro, a sua mãe faleceu. O Juninho faleceu, aliás. Sua mãe faleceu depois, mas o Juninho faleceu. E ele faleceu numa circunstância um pouco complexa. Quando ele foi falar para os irmãos que estavam saindo do tráfico, os irmãos viraram para ele e disseram: não, você não vai sair. Colocaram ele em cima de uma pedra e começaram a cortar dedo por dedo. E perguntavam: você vai para essa coisa de igreja? E o Juninho disse: sim. E aí cortaram um pé dele. Você vai continuar com essa história de igreja? E o Juninho disse: sim. O Juninho morreu decapitado, guardado num saco de lixo. E quando anos depois encontrei a sua mãe feliz, Dona Rosa, lá de Embu-Guaçu, também faleceu faz 2 anos. Quando encontrei ela um sorriso assim, uma alegria. Eu falei: essa mulher não passou por isso aí não, tá feliz desse jeito? Ela disse assim para mim: sabe aquela tiazinha da cozinha? Quem conhece a tiazinha da cozinha? Toda paróquia tem a tia da cozinha. É mais santa que todo mundo. É desse tamanho
Sim ou não? É desse tamanho, é sempre com uma bandana na cabeça, eu nunca vi isso. Quinta-feira, 3 horas da tarde, você vai na igreja, ela está com um pano aqui e uma bandana na cabeça. E aí estava lá num retiro chamado TLC. Aí eu cheguei para pregar, eu falei: oi, dona Rosa, tudo bem? Como a senhora está? E eu fui toda assim, né? Como a senhora está? Abraçar, né? A senhora está bem? E o Juninho, tá? Aconteceu, né? Ela disse assim: mas eu não estou triste não, filho. Aí eu falei: por quê? Porque o Juninho teve um encontro com Jesus. Enquanto a vida, há chance. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: você tem chance. Olhe para o irmão que está do outro lado e diga: você tem chance. E vai ficando de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, o Deus da paz está nesse lugar, você crê sim ou não? O Deus da paz está nesse lugar, você crê sim ou não? Sim ou não? E o Deus da paz, a paz ela não divide, a paz ela reconcilia. Amém ou não? A paz ela reconcilia. Preste atenção. Calma, respira. Tem muita gente falando lá no fundo. Calma. A paz ela reconcilia. Deus ele estava assim para você, aonde você estava. Eu quero te convidar agora de forma profunda. Somente aqueles que desejam abandonar a sua vida de pecado. E quando eu estou falando abandonar a vida de pecado, meus irmãos, eu não estou falando que você não vai voltar a pecar. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Eu estou dizendo que, ainda que você peque, você entenda isso, que o chão não foi feito para você, que o chão não é o seu lugar, que você entenda que a lama que você está vivendo não é o seu lugar, que você consiga encontrar nele a força e a paz que reconcilia, a paz reconciliadora, que não divide, que te devolve de novo para Ele. Deus ele harmonizar a sua vida. Deus ele quer devolver um tom perfeito para a sua história. Deus ele quer escrever uma nova história, recomeçar uma nova história. Como dizia Santo Agostinho, fé é assinar uma folha em branco e deixar para que Deus escreva a nossa história. Então assine essa folha com Deus hoje, entregue para Ele e diga: Deus, eu não quero mais cair no pecado que eu caio com a minha namorada. Eu não quero mais voltar a usar droga a partir de hoje. A partir de hoje. Cadê o Aleph? Vem aqui, Aleph, rapidinho. Vem aqui, meu filho, vem, sobe aqui. Palmas pro Aleph, palmas pro Aleph. O Aleph é um filho da cola de Deus. O Aleph, em fevereiro, no carnaval, ele foi para um retiro nosso. Eu estou expondo o Aleph aqui. Pela LGPD, eu posso dispor? Pode. Então tá bom. O Aleph foi para um retiro nosso de carnaval. E no domingo, participando do retiro, a gente nem se conhecia, nem se seguia. Ele mandou um vídeo para mim, pro Vinão. Cadê o Vinão? O Vinão saiu, né? Mandou um vídeo para mim, pro Vinão. Ele pegou um negócio desse tamanho de maconha. Eu falei: meu filho, você ia usar tudo isso de maconha? Jesus. E uma semana. E mandou um vídeo pra gente, jogando toda a maconha no vaso. E a música que ele escutava de fundo era: volte a sonhar. Cante. O tempo já chegou. Pode ser. Vou recomeçar. Canta isso, vai. Em ti um tempo novo. Feche seus olhos e canta.
O tempo já chegou. Canta isso, vai! Vou recomeçar. Feche seus olhos e canta. Em ti um tempo novo. eis que vou fazer, vai! Eis que vou fazer no final desses tempos. Vou devolver ao meu povo. Vou devolver ao meu povo As visões, profecias, o poder, a unção. Pecado, ajoelhe-se onde você está agora, em nome de Jesus. Ajoelhe-se onde você está. Eu quero convidar os irmãos da fraternidade aqui, os irmãos dos jovens sarados. Vamos erguer as nossas mãos por esse povo agora. E os intercessores que andam no vosso meio, vão orando pelas pessoas. Ergam suas mãos. Se quiser descer também, desce para rezar pelo povo, melhor ainda. Mas vamos orar por vocês, pedindo libertação, cura, pedindo para que o Senhor liberte, transforme, assim como Ele transformou a vida do Alif, assim como Ele transformou a minha vida, assim como Ele transformou a vida do Léo, assim como Ele transformou a vida do pessoal que está aqui, assim como Ele mudou a minha história. Se você quer mudar a sua história, recomece agora com Deus. Existem pessoas no nosso meio que já abandonaram a vida de oração. Se você quer começar uma vida nova de oração com Deus, diga: Deus, eu quero recomeçar em Ti. Existem pessoas no nosso meio que já desistiram da santidade. Se você desistiu da santidade, filho, Deus está agora olhando para você e te levantando do chão. Abandone as drogas. Eu quero convidar você a abandonar as drogas ainda hoje. Eu quero convidar você a trazer aqui, se você tiver. Se você tiver droga com você, coloca aqui. Se você tem camisinha na sua carteira, coloca aqui. Não tenha vergonha de recomeçar em Deus. Não tenha vergonha. Deus já se envergonhou por você. Existe um casal no meio de nós que viveu nos últimos tempos uma traição profunda dentro da sua casa. Um adultério alcançou o seu casamento. Deus sabe. A única coisa que a gente sabe é que Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe que isso feriu você. Deus sabe que isso feriu a sua casa. Deus está querendo recomeçar o seu matrimônio hoje. Shirialana, yeah, yeah.
chegou. O tempo já. Canta isso, vai. Vou recomeçar em ti. Eis que vou fazer. Eis que vou fazer no final. Desses tempos. Vou devolver ao meu povo. Vou devolver ao meu povo as visões, profecias, o poder, a unção. Escuta Deus falando pra você. O meu coração Esperava por esse dia. Quero receber tudo em dobro, mais uma vez. E o meu coração esperava por esse dia. Quero receber tudo em dobro mais uma vez. tudo em dobro Mais uma. Olha Deus falando pra você, filho. Também te esperava. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é amor. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é Preste atenção, você que está de joelhos, você que está de joelhos, você que está em pé, você é o filho mais velho, porque talvez você já entendeu, e está tudo bem. O filho mais novo, talvez ele ainda não tenha entendido que ele é amado. Quando esse teu irmão levantar, uma nova história começa. Amém ou não? Quando você se levantar, filho, você que está de joelho, olhe para mim, preste atenção. Quando você se levantar, uma nova história começa. Não se levante, espere. Uma nova história começa. Você que está de joelhos, somente você que está de joelhos, repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa manhã, diga com autoridade: nessa manhã, nesta manhã, quando eu me levantar, neste momento, eu não quero mais viver uma vida longe de Ti. Eu não quero mais a vida de pecado. Quando você se levantar, preste atenção, quando você se levantar, todos nós vamos fazer uma grande festa nessa igreja, porque este teu filho estava morto e voltou a viver. Porque este teu filho estava longe e voltou para casa. E a gente vai levantar com grande euforia, dizendo, cantando: vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Vou reescrever
vai! Mais uma vez, força! Minha história de amor com você. Vou derramar, força! O meu espírito Mais! que é amor. Faz barulho! Vou escrever Mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é amor. Vou escrever mais uma vez minha história de amor com você.